Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com o texto da Stella Marise Bortoni Ricardo, tá? Do livro Educação em Língua Materna, Sociolinguística em Sala de Aula. O título do texto é A Variação Linguística no Português Brasileiro, tá? Nós vamos ver algumas transformações, né? Algumas variações hoje na língua portuguesa, fazendo relação com o conteúdo, com aquelas alterações fonéticas que nós vimos na aula sobre metaplasma, tá? Nós não vamos entrar em detalhes de todos os aspectos do texto, porque o texto ela vai fazer uma recapitulação do sistema consonantal, do sistema vocálico, né, que vocês aprendem lá em Português 5, né, fonética e fonologia do português do Brasil, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes nessas questões, né? Nós só vamos entrar aqui, discutir os casos de variação linguística no português brasileiro, fazendo relação, então, com esses casos dos metaplasmas que nós vimos, tá? Então, a primeira questão as vogais médias e e o são geralmente pronunciadas i u em sílabas átonas, pretônicas ou postônicas, tá? O mesmo acontece com as vogais nasais e e o, que são pronunciadas i u nessas sílabas, tá? Observe também que as 7 vogais orais são representadas por 5 letras, a, i, o, u. A nasalidade das vogais nasais é indicada graficamente pelas consoantes M ou N, grafada depois de vogal, e pelo tio. Aprender a representar a nasalidade das vogais e dos ditongos nasais na escrita é um dos problemas mais sérios para quem está se iniciando nas convenções da língua escrita. E isso é verdade, tá? Então, por exemplo, a palavra menina, né, em que a sílaba tônica é o ni, né, menina, a sílaba tônica é o ni. Essa vogal anterior, né, me, né, da sílaba anterior, me, normalmente ela é pronunciada como menina, menina. Então, nós temos uma tendência na língua portuguesa de pronunciar as vogais e, né, em sílaba átona como i, a vogal o em sílaba átona como u. O mesmo acontece também em relação aos ditongos, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um trechinho de uma música. Olha que aqui nós não pronunciamos, em vez de, por exemplo, que, esse e átono, em vez de falar que, nós falamos que coisa mais linda, né? Menina, né? Que passa, né? Doce, balanço. Então, é uma tendência, né, na oralidade, pronunciarmos essas vogais átonas, né? O e como o i, o u o o como o u, e o mesmo também acontece em relação algumas vogais nasais. E isso para uma criança que está em processo de alfabetização, isso é bem complicado, né? Perceber que a escrita não é um reflexo da oralidade, né? E que na escrita, algumas palavras que são pronunciadas de determinadas formas apresentam uma escrita diferente, né? Ainda nesse capítulo, ela vai fazer uma recapitulada daquelas nomenclaturas que nós vimos lá em Fonética e Fonologia do Português do Brasil, em Português 5, o que são consoantes bilabiais, labiodentais, lingodentais, alveolares, palatais, velares. Lembram das consoantes surdas, consoantes sonoras, né, que nós vimos no metaplasma da sonorização? As consoantes surdas passam para as suas homorgânicas sonoras, né? Então, vale a pena fazer a leitura com calma dessas questões, né, para vocês poderem recapitular. Depois ela vai também fazer recordar o padrão silábico na língua portuguesa, consoante, vogal, nós temos o padrão silábico só de vogal, temos também consoante, vogal, consoante, ou o caso dos encontros consonantais, né, consoante, consoante e vogal, ou ainda consoante, consoante, vogal e consoante, 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 vogal, consoante e consoante. Temos consoante, vogal, consoante e vogal, né? O padrão silábico prototípico da língua portuguesa é esse aqui, consoante e vogal.
Não existe sílaba na língua portuguesa que não tenha o centro da sílaba em uma vogal, né? Então, toda sílaba em língua portuguesa tem que ter vogal, não tem sílaba em língua portuguesa só com consoante. Bem, então ela vai recordar essa questão dos padrões silábicos, tá? E depois, né, ela vai falar do caso, né? O meu texto está até riscadinho aqui, a questão da troca do L pelo R e do R pelo L, né? Quando o falante troca o L pelo R, por exemplo, ao invés de falar Flamengo, fala Framengo, ao invés de falar flor, fala fro, nós chamamos esse fenômeno de rotacismo, tá? Agora, quando o falante troca o R pelo L, é o contrário, é lambidacismo, tá? Então, por exemplo, ao invés de falar três, o falante diz três, né? Aqui nós temos um caso de lambidacismo. Nesse caso aqui de claro, do L que é trocado pelo R, aí nós temos um caso, esse fenômeno é chamado de rotacismo. E isso se explica porque esses dois fonemas, do ponto de vista articulatório, eles são muito semelhantes. E é isso que a Estela Marise Bortoni Ricardo vai explicar aqui nessa observação da atividade. Tá? Então, na nota de pé de página, ela vai até chamar a atenção a passagem do L para o R, né? Planta, que muitos pronunciam como planta, né? Pessoas, às vezes, menos escolarizadas, vai receber o nome técnico de rotacismo. Enquanto o fenômeno contrário, a passagem do R para o L, alto, né? Arto, recebe o nome de lambidacismo. Então, a troca do R pelo L não acontece apenas em encontros consonantais de três, que se fala leis, né? Mas também acontece, às vezes, em final de sílaba, né? Em vez de alto, alguns falantes pronunciam arto, né? Aqui nós temos, então, o nome de lambidacismo. Bem, continuando, então, como eu já disse, né, vou só frisar, destacar as partes importantes, que eu considero importante em relação à variação, né? Então, nesses casos, como nós vimos do R e do L, né, no padrão silábico CCV, acontece a neutralização. Pode ser um indicador de variedade rurais e urbana, né, de pessoas que vêm da zona rural para urbana, pode ser um marcador regional e pode ainda ser um problema fonoarticulatório. E isso aqui é verdade. Algumas crianças, às vezes, em processo de alfabetização, elas trocam o R pelo L, ou então o L pelo R, não porque elas são provenientes da zona rural, né? Ou é uma questão de classe social, mas às vezes essas crianças precisam ter um acompanhamento de fonoaudiologia, porque elas têm um problema, elas apresentam um problema fonoarticulatório. E aí, nesse caso, o professor precisa ficar atento a essas questões para verificar se é uma questão de uma variedade, apenas uma variedade de classe social, uma variedade rural, ou então uma variedade regional, né, proveniente, por exemplo, uma variedade rural, mas se é também um problema fonoarticulatório, tá? Bem, continuando, então, nós temos uma outra questão, uma outra variação, né? Além da variação no modo e no ponto de articulação do R pós-vocálico, que é de natureza regional, como arto, por exemplo, esse fonema apresenta uma peculiaridade para a qual nós, professores, devemos ficar muito atentos. Em todas as regiões do Brasil, o R pós-vocálico, independentemente da forma como é pronunciado, tende a ser suprimido, especialmente nos infinitivos verbais. Então, vejam só, ao invés de falar correr, com R ao final, as pessoas pronunciam no dia a dia correr, né? E aí é o problema de a criança, ao escrever, grafar dessa forma, e às vezes ainda coloca o acento circunflexo. Ao invés de almoçar, almoçar, com acento agudo, desenvolver, desenvolver, sorrir, sorrir. Quando suprimimos, nós normalmente alongamos a vogal final e damos mais intensidade a ela, e por isso até que colocamos esse acento, né? A pessoa acaba acentuando a última sílaba.
A regra de supressão do R nos infinitivos dá origem a uma hipercorreção. O que é uma hipercorreção? São construções, por exemplo, João estar muito quieto hoje. Então, o que é uma hipercorreção? Né? A hipercorreção ela decorre de uma hipótese mal sucedida. Né? O falante da língua, quando ele suprime esse R do infinitivo verbal ao escrever, ele faz isso porque na língua oral ele já não usa mais esse R. Então, ao produzir uma forma como está, da terceira pessoa do singular, do indicativo presente, ele imagina que nela também haveria um R, que foi igualmente suprimido, e acrescenta esse R, esse suposto R, incorrendo, então, numa hipercorreção. Então, a hipercorreção é uma hipótese mal sucedida. Então, o falante sabe, ele foi corrigido em algum momento, que a forma correta não é correr com acento circunflexo e correr com R no final. Ele foi corrigido que a forma correta não é almoçar com acento agudo, mas almoçar com R no infinitivo. E aí, quando ele vai produzir uma frase como esta, né, como essa, João está muito quieto hoje, ele acha que se escrever João está com o verbo agudo, né, o A e o verbo agudo no final, sem esse R de infinitivo, ele acha, né, que ele está errando, da mesma forma que ele errou em almoçar, que ele escreveu almoçar com acento agudo. Nesse caso, ele faz o contrário. Aonde era de se esperar a forma na terceira pessoa do singular com a vogal acentuada, né, com acento agudo, ele tira o acento e acrescenta o R de infinitivo, produzindo João estar muito quieto hoje. Então, aqui é um caso de hipercorreção. Em algum momento ele já foi corrigido por outra situação e ele pega aquela mesma regra e passa para cá. Então, é uma hipótese mal sucedida. Tá? Isso aqui é muito comum na oralidade, né? Lembram daquele metaplasmo, né? Da apócope do E final. Nesse caso aqui, é apócope do R de infinitivo, ou então, e não acontece só no infinitivo, não. Também em substantivos que nós vamos ver agora. Tá? Então, além dos infinitivos verbais, o R pós-vocálico tem também a ser suprimido, ou seja, apócope, nas formas do futuro do subjuntivo, se eu estiver, estiver, se ele quiser, quiser, se ela fizer, fizer, e nos substantivos adjetivos e advérbios polissilábicos, que tem mais de 2 sílabas, nos polissilábicos, melhor, melhor, maior, maior, deusimar, deusimar, regular, regular, amor, amor, e outros exemplos, tá? Agora, nos nomes monossilábicos de uma só sílaba, esse R pós-vocálico tende a se preservar mais. É o caso, por exemplo, de mar, dor, par, cor e etc. Tá? Então, nesse caso aqui, acontece, então, a hipercorreção, resultando, então, na apócope do R final desses verbos no infinitivo, ou então desses substantivos, adjetivos e advérbios polissilábicos, tá? Continuando, então, como eu já disse, eu vou apenas chamar atenção para algumas situações, depois vocês devem fazer toda a leitura do texto e podem, inclusive, fazer as atividades propostas, tá? Então, aqui eu assinalei o que eu ia chamar atenção. Agora a questão do S, né, pós-vocálico. No Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza, em Belém e outras cidades, o S pós-vocálico é realizado como chiante, com o dorso da língua tocando o céu do palato. Então, por exemplo, na palavra agulhas, lhas, né, esse S final é chiante, agulhas. E outras regiões, não, agulhas, né? Ele vai ser mais sibilante. No Rio de Janeiro aqui, ele é chiante, agulhas, né? Estrelas, babados, né? Então, no Rio de Janeiro, o dorso da língua toca o palato, o céu da boca, dando esse som chiante. Isso aqui é uma questão de variedade regional, tá? Continuando, então, chamar a atenção aqui,
Para os professores que trabalham com crianças em início de escolarização, um fenômeno muito importante relacionado ao S pós-vocálico é a tendência também à sua supressão. Assim como o R pós-vocálico, que já vimos também, o S nas sílabas do tipo consoante, vogal, consoante, tende a ser suprimido principalmente nos estilos não monitorados. Ao tratarmos desse assunto, convém fazer a distinção entre o S pós-vocálico, que é o morfema de plural, isto é, o elemento que contém a marca de plural, e o S, que não é morfema de plural. Vejamos com exemplo. Então, por exemplo, em alunos, o S é morfema de plural. Lâmpadas, coelhos, o S é morfema de plural. Agora, nessas palavras aqui, ó, lápis, pires, Paris, atrás, aqui nós temos o S, é morfema lexical, faz parte da palavra, né? Não é um morfema que você acrescenta a palavra, ele já faz parte da palavra. Então, nos estilos menos monitorados, né? Não muito escolarizados, normalmente a tendência é de se suprimir o S, né, no caso de plural. Nessas palavras aqui, em que o S faz parte da própria palavra, né, a tendência à supressão é muito menor. Então, nós temos aqui uma questão, que S pós-vocálico em final de palavra tem maior tendência para ser suprimido. O S, que é morfema de plural, ou o S em palavras monomorfêmicas, né? Em que o S faz parte da própria palavra. Se você escolheu o S morfema de plural, acertou, né? Então, é o S de morfema de plural que normalmente ele tende a ser suprimido. Por quê? Né? A Estela Maris Bortoni Ricardo vai dizer: essa regra de concordância não redundante ocorre ao longo de todo o contínuo, nos estilos não monitorados, chegando às vezes até mesmo aos estilos monitorados, porque a regra de concordância é uma regra redundante, porque nós botamos a concordância em todos os elementos. Os alunos estudiosos, então, os alunos estudiosos. Então, em todos os elementos do sintagma, eles fazem a concordância. Então, em estilos não monitorados, normalmente se tende a suprimir uma dessas marcas de plural. Os aluno estudioso, né, por exemplo. Tá? E aí, por estar tão generalizada na língua, é certo que nossos alunos vão empregá-la em seus textos escritos, que, por sua natureza, exigem a regra da concordância redundante prevista na gramática normativa. Por isso, nós, professores, temos que ficar muito atentos ao uso da regra de concordância nominal na produção de nossos alunos e na nossa própria produção. Tá? Bem, continuando, né? Ela vai falar agora um pouquinho da questão dessa regra da concordância, né? Baseados numa constatação, os pesquisadores da área de sociolinguística quantitativa constituíram uma escala que vai dos nomes em que a diferença entre singular e plural é mínima, até os nomes que formam o plural com duas marcas. O acréscimo do S é a mudança de vogal. Então, ela vai falar aqui no caso da metafonia. Então, nós temos, por exemplo, aluno, alunos, casa, casas, minha, minhas. Aqui o plural é apenas com o acréscimo do S. Menor, menores, ator, atores. Aqui o plural é feito com o acréscimo da sílaba, né? Porque nós tivemos que acrescentar o ES. Rapaz, rapazes. Vez, vezes. O plural também é aqui o acréscimo de uma sílaba, ES. Hotel, hotéis, alemão, alemães, caminhão, caminhões. Estes são os chamados plurais irregulares porque acarretam numa mudança maior na sílaba final. E aqui nós temos o plural que é marcado pelo S e pela mudança na vogal, que é conhecida como metafonia. Então, nós temos ovo, um ovo, dois ovos. A metafonia, né? Engraçado que em latim essa metafonia, esse som aberto acontecia no singular e no plural acontecia o som fechado, né? Agora na língua portuguesa, no singular o timbre é fechado e no plural o timbre é aberto. Novo, timbre fechado, novos, timbre aberto no plural. No latim era o contrário. Bem,
Continuando, ela vai chamar a atenção para uma questão também muito interessante, né, de como se trabalhar essas questões com os alunos em processo de alfabetização. E aí ela recorre a um texto da professora Maria Cecília Molica, do livro Influência da Fala na Alfabetização, em que a Maria Cecília Molica, a professora Maria Cecília, vai dizer o seguinte: uma metodologia pedagógica que dê conta de todos os fenômenos variáveis ou aparentemente variáveis, que até então foram objetos de descrições sociolinguísticas eminentemente acadêmicas e que já exibem resultados consolidados, terá que nortear-se em princípios mais gerais, a saber, ir do discurso para a sentença, ou seja, ou do vocábulo ou para segmentos menores como sílabas e palavras. Então, ao invés de ir começar nas palavras isoladas, partir do texto, né? Essa máxima serve como guia para muitos fenômenos variáveis que são contextualizados por fatores discursivos, como status informacional do referente, cadeia tópica, paralelismo formal, figura fundo, ou até mesmo para a presença de pausa e intervalos sintagmáticos com reflexo na pontuação, né? Então, sempre partir do texto, do maior para o menor. Ir do mais frequente para o menos frequente. Então, eu não vou ficar trabalhando em sala de aula um problema que é menos frequente. Eu vou tentar sempre partir do que é mais corriqueiro, do que é mais frequente. Então, tem que se ter o bom senso de se atacar problemas priorizando inicialmente os que mais ocorrem, né? Então, recomenda-se que o trabalho com desvio da variante padrão de menor incidência deve ser postergado em geral. Então, o que é menos recorrente se trabalha depois, né? Terceiro, ir do mais provável para o menos provável. Quase sempre os problemas mais frequentes coincidem com os que, por meio de estudo dos fatores que favorecem o seu uso, sabemos que têm maiores probabilidades de ocorrerem. Insisto que devem ser selecionados prioritariamente as variáveis que mais atuam para a emergência do erro na escrita. Por exemplo, sintagmas nominais com dupla marca de número plural na fala, como ovo, ovos, não costumam apresentar problemas para o usuário do ponto de vista de concordância, porque a outra marca, por exemplo, ovo, ovos, o falante normalmente vai colocar aí o S de plural. A outra marca é uma marca na oralidade, que não vai trazer problemas na escrita. Agora, sintagmas verbais e nominais, cujo plural é regular e menos saliente fonicamente, como ele fala, eles falam, casa, casas, constituem o subgrupo mais problemático para o falante, que costuma marcar geralmente o plural nas formas não marcadas, nas formas mais marcadas fonicamente, apenas no primeiro elemento, no caso do sintagma nominal. Então, normalmente, os falantes vão escrever, eles falam, né? As casa, né? Então, esses casos precisam realmente ser trabalhados, bem trabalhados na escola, tá? Eu vou passar mais um pouco aqui, recomendo que vocês façam a leitura de todo o texto, tá? Inclusive das atividades, tá? Vou chamar a atenção para uma outra variedade, com relação ao L na sílaba, né? O L, a consoante lateral que termina a sílaba, como carnaval, amável, pôr do sol, automóvel, avental, horrível, né? Aqui acontece o que nós chamamos de neutralização entre o L e o U, tá? É a neutralização do L, ou então acontece a vocalização do L que se passa para o U. Então, por exemplo, nós temos aqui carnaval, né? Carnaval. O L aqui é suprimido, né? Então, no primeiro, a sílaba final, consoante vogal final, é tônica, no segundo é átona. Então, por exemplo, carnaval, amável, né? Então, carnaval, aqui a sílaba é tônica. Amável, esse L final é átona. No primeiro conjunto, observamos a realização do segmento final, seja com L ou como U. Então, em carnaval, avental, normalmente esse L sofre a vocalização. Somente no polo rural urbano, do contínuo de urbanização, dá-se a supressão do L. Então, por exemplo, nas áreas rurais, algumas áreas rurais, ou então estilos rural por urbano, aí sim acontece mais essa apócope do L final, de carnaval, carnaval.
ou então carnaval para carnavar, né? A troca do L pelo R. Nesses casos aqui, acontece a neutralização, tá? Agora, nas palavras paroxítonas terminadas em L, como as do segundo conjunto, automóvel, em que esse L é átono, né? A perda do segmento final não está restrita ao polo rural do contínuo. Pode ocorrer nos estilos não monitorados, né? Mesmo no repertório de falantes com antecedentes urbanos, principalmente quando estão falando depressa. E aqui é o que Estela Maris Bortoni Ricardo chama atenção para o caso de neutralização entre o L e o U. Então, avental, em vez de aventar, lençol, aí fala lençol, e por isso que as crianças confundem muito quando devem colocar o U e quando devem colocar o L na palavra, né? Porque na oralidade, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós não pronunciamos aventar, nós não pronunciamos anzor, marcando essa consoante lateral final. Então, os falantes, nós pronunciamos com U, né? Na oralidade, há essa neutralização. E por isso, na escrita, as crianças acabam reproduzindo também essa vogal U. E como, então, trabalhar essa questão? Por meio da leitura. Quanto mais a criança lê, né, mais ela vai memorizar e mais ela vai automatizar essa escrita, tá? Uma outra questão, uma outra variação muito recorrente também é a questão da monotongação ou então da ditongação, né? A semivogal que ocupa o lugar da segunda consoante nas sílabas, consoante, vogal, consoante, travando-a, também está sujeita à supressão como as consoantes que já vimos. A perda da semivogal nos ditongos resulta em um processo denominado de monotongação. O ditongo ou a monotongação é um processo muito antigo na língua, desde a evolução do latim para o português. Nós já vimos isso lá nos Metaplasma, né? E também no texto sobre vocalismo. Então, em latim era palco, que deu origem a pouco. E hoje, na língua portuguesa, no estilo não monitoral, nós falamos pouco, né? Auro, ouro, ouro, né? Então, ao invés de ouro, nós falamos ouro. Na transição do latim para o português, a vogal A dessas palavras transformou-se em O pelo aquele processo de assimilação. Lembram da assimilação regressiva parcial? Isto é, por influência do segmento seguinte, L e U, que são posteriores, a vogal A foi se posteriorizando, tornando-se O, que é uma vogal posterior produzida na cavidade posterior da boca. A passagem de O para O, que é própria monotongação, deve ter se iniciado ainda em Portugal no século XVIII. Tanto no Brasil quanto em Portugal, a regra continuou sua deriva, seu desenvolvimento. O fator que mais a favorece é também a assimilação, ou seja, a influência articulatória do segmento seguinte. Então, a monotongação ela ainda é recorrente hoje no português. Então, falou, falou. Sou, sou. Jogou, jogou, né? Besouro, besouro. Tesouro, tesouro. Louco, louco. Doutor, doutor. Roupa, roupa, tá? Em algumas palavras ainda muda o timbre, né? Rouba, rouba, rouba. Doura, dora. Né? Agora, algumas palavras, isso já não acontece. Por exemplo, né, nos ditongos E e AI também se reduzem, mas a regra de monotongação desses casos está menos avançada, aplicando-se somente a alguns contextos fonológicos, como já vimos. Né? Então, por exemplo, queijo, as pessoas pronunciam como queijo. Beijo, beijo. Agora, Almeida, ninguém pronuncia Almeida. Né? Jeito, ninguém fala jeito. Né? Agora, treino, treino, beira, beira, manteiga, manteiga, caixa, caixa. Agora, paiva, a pessoa não pronuncia pava. Beiço, beço, não. Né? Seiva, seva, não. Agora, peneira, peneira, feira, feira, ameixa, ameixa. Agora, vejam, raiva, a pessoa não pronuncia como rava. Gaita, a pessoa não pronuncia como gata, até porque vai ter mudança de significado. Então, você observou que nas palavras Almeida, jeito, paiva, seiva, raiva, gaita, beijo,
não houve monotongação. A redução do EI e do AI é condicionada por segmentos consonânticos seguintes. Os segmentos, né, por exemplo, o J como em beijo e o segmento X, né, grafado com X como em caixa, são fonemas pronunciados na região alta da boca, o palato, assim como a vogal I. Dizemos, então, que essas consoantes e a vogal I são sons homorgânicos, quanto ao ponto de articulação. As consoantes homorgânicas ao I são as que mais favorecem a monotongação, mas a regra já se expandiu para outros ambientes, antes de R e N, né? Então, as oclusivas T, jeito, e D, Almeida, as fricativas V e S, de raiva, beiço, desfavorecem a aplicação da regra. Temos de observar, porém, que em manteiga o ditongo é seguido da oclusiva velar, G, e já se reduz. Observamos também que a redução do ditongo E diante das oclusivas T e D varia regionalmente. Na Paraíba e em Pernambuco, por exemplo, ocorre a redução do nome próprio Almeida para Almeda. Está aí uma boa questão para vocês, seus alunos, pesquisarem junto a pessoas provenientes de diferentes regiões e estados brasileiros, tá? E aí, o contrário da monotongação é a ditongação, né, que nós vamos ver agora. Ainda que a regra de monotongação dos ditongos com a semivogal I esteja menos avançada na língua que a regra de monotongação do ditongo OU, ela requer também muita atenção em salas de aula, principalmente em palavras muito usadas, como dinheiro, cozinheiro, inteiro, cabeleireiro, beijo, limoeiro, porque as crianças tendem a escrever sem o ditongo. Temos de atentar também para os casos de hipercorreção, sobretudo na escrita em que aparece a realização de ditongo EI em palavras com E. Então, aqui, por que é um caso de hipercorreção? Porque o aluno sabe que se ele escreve dinheiro, ele está errando, está fazendo a monotongação onde tem um ditongo, ele acha que escrever bandeja, ele também está errando. E aí ele provoca um ditongo, ele cria um ditongo onde não tem ditongo, porque a palavra correta é bandeja. E aí, por uma hipercorreção, que é uma hipótese mal sucedida, ele escreve bandeja. Da mesma forma, caranguejo, que não tem o ditongo, mas por uma questão de hipercorreção, ele vai escrever e pronunciar como caranguejo. Então, tem que se ter um cuidado, né, com os alunos em processo de alfabetização para mostrar essas questões, tá? Ainda, uma outra questão da variação são as palavras terminadas por consoantes nasais, né? Na escrita, né, o travamento nasal é representado pelo tio ou pelas consoantes nasais. Então, ontem, cantarão, irmã, puseram, montanha, ruim. Como há várias formas convencionadas de se representar o travamento nasal, este é um dos componentes mais difíceis para o alfabetizando. Não vamos nos ocupar aqui do uso das consoantes nasais em posição pré-silábica, mas somente do travamento nasal, porque como as demais consoantes e semivogais que travam sílaba, o travamento nasal também tende a ser suprimido. Então, vejam as palavras: virgem, homem, fizeram. Em todas elas, a sílaba final é átona e o travamento nasal tende a ser suprimido. E aí é aquele processo que nós estudamos lá nos metaplasmos de desnasalização. Ao invés de virgem, algumas pessoas pronunciam virgem e escrevem dessa forma, né? Homem, homem. Fizeram, fizeram, tá? Esse caso, então, é chamado aqui de desnasalização, tá? Ainda, um outro caso, né, de variação muito comum é a questão da redução das proparoxítonas, né, que eu vou chamar a atenção aqui de vocês. Vocês devem fazer a leitura de todo o texto, mas aí eu vou chamar a atenção logo aqui de vocês para a questão da redução das proparoxítonas.
tá? Vimos com bastante detalhes a tendência de supressão da consoante de travamento nas sílabas do padrão consoante, vogal, consoante. Veremos agora outras tendências do português brasileiro, a da redução das proparoxítones, da assimilação das consoantes homorgânicas, tá? Aqui, por exemplo, eu vou direto aos exemplos, né? Aqui, por exemplo, no português de Portugal, as sílabas pretônicas são reduzidas, né? Então, em fevereiro, fevereiro, né? Televisão, televisão, né? Então, essa sílaba pretônica normalmente tende a se reduzir. No Brasil, as sílabas pretônicas têm quase a mesma duração da tônica. Resulta daí que há menos energia para a articulação dos finais das palavras. No caso das proparoxítonas, especialmente, temos uma tendência a reduzi-las na fala rápida, reduzindo, assim, o esforço articulatório. Então, por exemplo, chácara, muitas pessoas pronunciam chácara. Árvore, árvore. Xícara, xícara. Essa, então, é muito comum, xícara, né? Aqui nem tanto, por exemplo, depósito, depósito. Fósforo, fósforo, sim, a gente escuta, né? Válvula, válvula. Quilômetro, quilômetro. Né? Essas daqui já não são tão comuns aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Número, número. Bêbado, bêbado. Lâmpada, lâmpada. Né? Então, algumas outras reduções, elas já não são tão comuns aqui, por exemplo, no nosso estado do Rio de Janeiro. Né? Mas essa aqui, por exemplo, da chácara, árvore, xícara, fósforo, né? Válvula, elas são muito recorrentes no estilo não monitorado de fala de pessoas, por exemplo, não escolarizadas, tá? Agora, uma outra situação que também é muito recorrente, né, em crianças em processo de escolarização, alfabetização, é o caso da redução, né, do ND-MB, né? Então, em vez de falando, as crianças escrevem falando. Isso aqui é muito recorrente quando você está alfabetizando. Vindo, vindo, comendo, comendo, né? Pode ocorrer a assimilação entre outras classes de palavras, quando, quando, né? O também, que passa também, né? Isso aqui também é muito comum em crianças ainda em processos de alfabetização. Então, nós vimos que muitos metaplasmos, né, que ocorriam lá no latim, né, alguns ainda continuam, né, ocorrendo em estilos não monitorados, no estilo coloquial, né, ou de pessoas não escolarizadas, hoje na língua portuguesa, tá? E que algumas variações são resultados do processo de hipercorreção, né, de uma hipótese mal sucedida. Então, essas questões precisam ser levadas para a sala de aula, o professor sempre contextualizando, partindo sempre do discurso para o vocábulo, né, do geral para o particular, do que é mais recorrente para o menos recorrente, né, e sempre colocando a criança em contato com o texto, e nunca dizendo para a criança que a fala dela está errada, né, porque ela está se expressando, é mais uma forma de se expressar, né? O que o professor deve trabalhar, substituir o certo e o errado pelo adequado e o não adequado. Então, a criança precisa ser levada a perceber que aquela forma de escrever, ela não está adequada em determinados textos, né? Em determinados registros, né? Não é uma forma adequada. E a criança, ela vai se habituar com a forma considerada correta, né? Da forma padrão, né? Da norma padrão, sendo colocada em contato com diferentes textos, né? Quanto mais essa criança lê, mais ela vai automatizar essa escrita da norma, da forma padrão dessas palavras, tá? Nunca fazendo listas mecânicas para a criança decorar, porque a decoreba não é um aprendizado. A criança precisa entender o porquê se escreve de um jeito e não do outro, né? Então, quanto mais essa criança lê, mais ela vai automatizar essa escrita, ok? Então, aconselho vocês a fazer a leitura de todo o texto, inclusive pensarem também a respeito dessas questões propostas.